Salve pessoal, aqui é o Nicolas Pareschi. Vamos conversar hoje sobre o indicador de análise fundamentalista, o preço sobre o lucro líquido, um indicador que é bem famoso aí, que o pessoal comenta muito. Então, para quem não sabe, o que é o preço sobre o lucro líquido? Você pega o preço de cada ação. Então, por exemplo, você tem lá a Petrobras cotada a R$ 20 e você divide pelo lucro líquido que cada ação te entrega. Então, por exemplo, você tem um lucro líquido de R$ 5 por ação da Petrobras. Você vai ter um preço sobre o lucro líquido de 4, certo? O preço sobre o lucro líquido, ele é um indicador do passado, né? Você vai pegar o lucro líquido ali, ou do último trimestre, ou do ano. Então, nesse sentido, você não é perfeitamente seguro. Peguei uma ação com preço sobre o lucro líquido de 3, que ótimo, vou lucrar muito. Cuidado com isso, porque o preço sobre o lucro líquido, você está usando o passado e a ação pode ser que a empresa venha enfrentar dificuldades, justamente ela está com um preço sobre o lucro líquido tão baixo assim, porque o mercado está precificando o futuro e sabe que vai vir turbulência sair pela frente. Mas, dito isso, o preço sobre o lucro líquido, ele é sim um indicador que, se você olhar, você vai ter retornos interessantes. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês a Uncle Stock. Eu fiz um backtest. Claro que são 70 mil ações, né? Então eu só peguei ações com preço sobre o lucro entre 0 e 1, que é uma coisa muito pequena. Aqui no Brasil vocês não vão encontrar nada com isso, eu acredito, até no presente momento aqui que a gente está gravando essa aula. Porém, a título exemplificativo, se você pega ações com preço sobre lucro líquido tão baixo assim, você tem um retorno muito interessante aí. Você teve retorno de 35%. Isso é um backtest de 70 mil ações, feito em 70 mil ações no intervalo de tempo aí de 12 anos, né? Então, é um indicador que te dá retorno. É algo que não é uma coisa assim, uma invenção. É interessante a gente ter ações com preço sobre lucro líquido baixo. Mas, claro que assim, não é uma coisa para te restringir. Se você for olhar apenas preço sobre lucro líquido, você jamais teria comprado, por exemplo, o Facebook. Se você olhasse no momento do IPO, o preço sobre o lucro líquido do Facebook, eu não lembro, eu acho que talvez nem fosse, ou era muito grande ou era até negativo. Mas acontece que o Facebook, as pessoas que precificaram, que souberam ver o futuro, sabiam que o crescimento das receitas ali com propaganda era absurdo, né? E se você fosse usar o preço da ação ali no IPO de 2014 com o que rendeu de lucro ali em 2018, o preço sobre o lucro líquido do Facebook não ia ser aquele valor absurdo que estava sendo cotado na época, né? Na real era positivo, tá ali o net income de 2.940. O preço sobre o lucro líquido não seria ali numa casa dos 50, mas sim na casa dos 2. Por quê? Porque no futuro você teve muito lucro. Então, assim, a Amazon é uma outra empresa que você jamais teria comprado se você estivesse olhando apenas o preço sobre o lucro líquido, porque o crescimento de receitas dela sempre foi absurdo e os analistas sabiam disso, que a Amazon estava crescendo. E a ação sempre teve um preço sobre o lucro líquido maior do que 15. Acho que a Amazon até é maior sempre do que 20. E você teria perdido todo esse grande desenvolvimento do preço da Amazon. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico da Amazon. Então, pessoal, vocês olham aí que a Amazon, quanto ela subiu, né? Desde 1998, de 22 para 2000, né? Você teria perdido tudo isso se você só olhasse o lucro líquido. Claro que você poderia ter ganho muito investindo em empresas com preço sobre o lucro líquido baixo e teria se dado também bastante bem. Mas é só para a gente ter assim em mente que nada é ferro e fogo. Você também pode comprar uma ação com preço sobre o lucro líquido bem alto e se dá muito bem.
desde que essa empresa tenha um crescimento muito grande. Em inglês eles chamam de growth companies. São empresas de crescimento, né? Então a Amazon, o Facebook foram empresas de crescimento. Isso também aconteceu com a Netflix, né? Todas essas grandes empresas aí, atual aí, que entregam produtos aí para basicamente o mundo inteiro, elas têm esse sinônimo de growth, e o preço sobre o lucro líquido não consegue capturar muito bem isso. Porém, é bem interessante a gente sempre analisar isso, e tem oportunidades muito boas, empresas que estão com preço sobre lucro líquido muito baixo e não vão passar a entregar prejuízo no futuro, ou às vezes até vão ter crescimento. Isso daí significa que a gente pode ter retornos assim muito significativos. O preço sobre o lucro líquido do país, vou mostrar aqui para vocês. No Brasil, a gente está com preço sobre o lucro líquido de 16. Nos Estados Unidos, a gente está com preço sobre o lucro líquido na casa dos 20. Isso quer dizer que o Brasil está muito mais barato que os Estados Unidos, por exemplo? Não necessariamente, tá? Na verdade, não. Por que isso? Como assim? O Brasil está com preço sobre o lucro líquido menor do que os Estados Unidos? Por que você está falando que os Estados Unidos pode estar mais barato que o Brasil? Seguinte. O preço sobre o lucro, todas as cotações das empresas na bolsa são uma função dos juros que é praticado naquele país. Então veja só, se teu país está te pagando 20% de retorno, situação super fictícia, né? Mas só para ilustrar e a gente entender melhor. Se o banco está te pagando 20% ao ano e a inflação, sei lá, é baixa, de 5%. Então você está ganhando 15% aí para deixar o dinheiro parado no banco. Por que você vai ficar se preocupando em comprar uma ação que pode cair 50%, 70%, 30%? Se você pode lucrar tanto deixando seu dinheiro no banco. Então, quando você tem juros muito altos, isso daí faz as pessoas deixarem o dinheiro no banco, não procurarem muitos investimentos. Agora, se os juros do seu país é de 2%, 1%, cara, você sabe que você não vai se aposentar, você não vai fazer seu pé de meia se você deixar seu dinheiro no banco rendendo 1%, 2%, que é o que veio sendo praticado aí na Europa e nos Estados Unidos. Então você começa a procurar investimentos em empresas, investimentos em bolsa. E aí, com isso, o preço sobre o lucro líquido de todas as ações desses países que têm os juros muito baixos, ele começa a ficar mais alto. Ou seja, a bolsa é precificada de uma forma mais cara, o que é natural, porque você tem uma fuga de capital desses investimentos aí que pagam juros muito baixos, vai para a bolsa, e aquela ali é a nova norma, né? Agora o Brasil realmente está com os juros aí mais baixos. A gente está com juros aqui, que seria um pouco mais de longo prazo aqui de 2024, na casa dos 7%. Tirando a inflação aí de 4%, a gente está com juros aí de 3%. O que equivaleria aí, aqui nos Estados Unidos, já que eles geralmente ficam com juros 2% maior que a inflação aí no passado, equivaleria aqui aos 6%. Então, você vê que se você pega aqui esses juros aqui de 6%, você vê que o price to earnings dele, médio aqui, estaria na casa dos 15%, né? O que é similar ali ao Brasil, que está na casa dos 16%. Então, assim, é um padrão normal para o Brasil. Agora, se a gente começa a achar empresas interessantes aí que estão com o preço sobre o lucro bem menor do que 15%, por exemplo, 5%, 7%, são empresas que podem realmente estar sendo precificadas de forma muito baixa pelo mercado e vão tender a performar melhor que o mercado. A gente olha aqui na fundamentos aqui, o preço sobre o lucro líquido fica exatamente nessa aqui onde foi marcado aqui, né, em verde. Essa ação aqui é a Coteminas, está com preço sobre o lucro líquido bem baixo.
Claro que a gente tem que analisar outras coisas aí, né? Se isso aqui não foi um lucro extraordinário, se isso aqui vai ser mantido, se está com muita dívida, né? Vai ter que pagar dívida, vai passar a ter prejuízo. Então tem várias outras coisas assim que entram em questão, mas é uma empresa que está nesse momento aí com preço sobre lucro líquido bem barato, né? Na Uncle Stock você pode usar price to barra EPS, earnings per share, né? Esse aqui foi o que eu selecionei, está muito barato, né? Dificilmente a gente encontra isso hoje em dia no Brasil, né? E existe também uma outra coisa interessante, que nos Estados Unidos as pessoas às vezes invertem. Em vez de fazer price to earnings, né? Preço sobre o lucro líquido, eles fazem o contrário, earnings dividido pelo price. Isso é igual a esse earnings yield aqui, né? Então, se vocês observarem aqui, se vocês dividirem, por exemplo, se vocês dividirem 1 por 0,96, vocês vão encontrar 104%. Se vocês dividirem 1 por 0,01, vai dar isso aqui mais ou menos. Isso aqui está com vírgulas, né? Que a gente não consegue ver. 1 dividido por 0,15 vai dar isso aqui. Todos esses números aqui são extremos, né? Porque eu botei preço sobre o lucro líquido menor do que 1. Mas, por exemplo, um preço sobre o lucro líquido de 10, você vai ter um earnings yield de 10%. Exatamente 1 dividido por 10 vai dar 10%. Isso significa que em 10 anos a empresa, com o seu lucro, ela conseguiria recomprar todas as suas ações, né? Se ela quisesse fazer isso. Então, assim, você também pode pensar sobre o lucro da seguinte forma. Então você está dizendo que você está lucrando aí 10% por ano, mas que interessante, pô, a poupança está pagando 4%. Então você vê que é um investimento aí com um retorno razoavelmente atrativo quando está na casa aí do preço sobre lucro de 10 e a poupança te pagando 4%, né? Agora, claro que você vai ter um risco, né? Mais arriscado que a poupança. Então o preço sobre o lucro na casa dos 5, isso vai dar, o earnings yield vai dar 1 sobre 5, 20%. Pô, eu tô ganhando 20% se esse lucro for mantido, né? Por ano sobre o preço dessa ação. Está bem maior que a poupança, já começa a ser interessante, né? Então vocês veem como os juros praticados no país é importante. Porque se a poupança estiver te pagando 20% ali ao ano, o preço sobre o lucro na casa dos 10, né? Que vai dar 10%, vai ser pior que a poupança, assim, então não vai ser interessante. Então, essa é uma apanhada do preço sobre o lucro líquido, um indicador que você, tendo ele barato, você tem retornos, pode ter retornos aí maiores do que o benchmark, né? Maiores do que a Ibovespa. É importante a gente saber que você pode ter empresas com preço sobre o lucro muito altos, mas que ainda assim vão performar muito bem, como a Amazon e o Facebook, desde que você tenha receitas crescentes muito grandes, né? A empresa seja uma expansão muito grande. Por quê? Porque o preço sobre o lucro líquido futuro vai ser barato, né? Naquele preço atual da ação. É importante também, até você ter em mente que empresas com preço sobre o lucro líquido negativo podem performar também melhor do que a bolsa. Por exemplo, em 2016 a gente teve a Casas Bahia ali, estava com lucro líquido negativo, mas assim, ela virou o jogo. Assim. O Brasil aqueceu um pouco, não entrou não foi aquele caos todo que o mercado estava precificando, e a empresa eventualmente passou a dar algum lucro, e ela estava tão barata na bolsa que você comprando naqueles pontos da 2, 3, você teria lucrado muitos por cento, né? Então, nada é ferro e fogo, o mercado sempre precifica futuro. Então, preço sobre o lucro líquido negativo pode ser que esteja barato, se a empresa vá ter um lucro positivo no futuro, né? E preço sobre o lucro líquido muito alto também pode ser uma coisa, você também pode ter empresas que vão performar bem desde que ela tenha crescimento. Mas se você olhar num vácuo e você comprar preço sobre o lucro líquido baixo, barato, e você tende a se dar bem aí. Claro que desde que a empresa continue vendendo o que ela está vendendo, né? Então é sempre bom a gente analisar várias coisas em conjunto. Falamos aqui sobre os juros, nessa relação dos juros do país e o preço sobre o lucro líquido. Facebook. E é isso, pessoal.
Eu acho que tá de bom tamanho aí e essa é a mensagem aí que eu queria trazer para vocês hoje. Esse indicador aí bem interessante, preço sobre o lucro líquido. A gente vai fazer essas conversas aí. A ideia é de que seja de uns 15 em 15 dias. Então fica ligado aí no nosso canal do Investidor de Sucesso. Um abraço, valeu!